está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje vivemos esse terceiro já domingo do tempo de Advento. Esse domingo é conhecido como o Domingo Gaudete, ou Domingo da Alegria. Por que a alegria? A alegria de estar muito próximo de já celebrarmos mais uma vez o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta proximidade nos dá uma expectativa de alegria para já nos aproximarmos e celebrarmos no dia do Natal, da qual nós estamos se preparando. O tempo passa muito rápido, e nossa preparação, então, também tem que ser atenta, de forma vigilante. Para isso, a Igreja nos oferece também, nesses 4 domingos de preparação, nos oferece alguns pontos muito importantes, e um deles é este ministério de João. Nós havíamos já falado no outro domingo da voz que clama no deserto. Hoje, novamente, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, João está sendo aqui mencionado, apresentado, só que numa outra situação, não é verdade? João está preso. Preso por quê? É aquilo que nós vimos e conhecemos da sua história, não é verdade? Preso por ter apontado a justiça de Deus. Preso por ter falado aos governantes da época e às pessoas para se converterem e andar no caminho e se preparar para o caminho do Senhor. E isso gerou ali, para a figura de João Batista, uma perseguição terrível que acabou ali com a prisão dele. Qual é a situação que ele se encontra prisioneiro? Quem está numa prisão está poupado ali, está privado de luz. João, então, devido a este tipo de situação, está ali colocado num lugar sem luz. Ele que tanto apontou, preparar o caminho do Senhor, apontar para a luz que iria chegar. Ele que disse assim, que não era digno de desamarrar aquele que viria depois dele, nem as sandálias ele era digno. Então esse é João, que se encontra numa situação muito difícil,
prestes a perder a sua vida e ser decapitado. E o que acontece numa situação de prisão? Às vezes há um esmorecimento pela situação física que se vive em relação à fé. João não perdeu a fé. Hoje nós temos uma pergunta muito interessante que João manda os seus discípulos perguntarem, para Jesus. Ele envia alguns dos seus discípulos para perguntar a Jesus: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Mas ao mesmo tempo, João já não tinha anunciado, falado, apontado, pedido para seguir o Cordeiro de Deus, já não tinha batizado Jesus. Será que João está numa dúvida? Não, ele não está em dúvida, Mas como esclarecer esse momento de instabilidade na vida de fé de João? Jesus dá a resposta a ele: vocês vão e voltem a João e contem a ele aquilo que somente Deus concede ao seu Messias fazer. E aqui aparecem as obras de Jesus. Quais são as obras? Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Toda a obra de Cristo que Ele fez nesses 3 anos conosco, toda a sua obra, Ele recorda para João no início do seu ministério. Não é interessante isso? Tudo que Ele fez, Ele volta, logo no início do seu ministério, Ele já fala tudo o que Ele fez, porque Ele ainda fará por muito mais pessoas. Por que Ele antecipa o que Ele fará por muitas pessoas, que nós observamos no Evangelho? Por que Ele fala primeiro a João? Porque João, aquele que recebeu da boca de Cristo o elogio: entre os nascidos de mulher não existe homem maior do que João. A João, o último dos profetas, o único profeta que viu o Messias que anunciou, viu. Os outros todos não viram. Anunciaram, mas não viram. João anunciou, apontou, mandou seguir, e ele pessoalmente viu a Jesus. Então, por isso ganha esse elogio. João significa o fechamento dos profetas. Não existirá mais aquele que, entre aspas, anuncia o Messias, porque o Messias já foi finalizado e anunciado por João. Então, nesse aspecto de anúncio, não existirá mais. João é o maior de todos os homens nascidos, os profetas, que nasceram. João é o maior, porque viu, anunciou, contemplou, conviveu com o Messias. O anúncio agora se tornará diferente: anunciar as obras que Cristo fez. Aqui está a grande questão do Evangelho de hoje. João ouvia falar de Jesus, mas era parente de Jesus, batizou Jesus, mas continuou ali no deserto até ser preso. Depois Jesus de batizado começa o seu ministério, começam as curas, começam os milagres, começam a evangelização. Então, cabe a cada um de nós dar sequência, não mais anunciando o Messias que já está, mas dando sequência à obra, às obras do Messias que tem feito por nós. Isso que significa evangelizar e anunciar a Jesus Cristo, neste contexto novo. Há um momento em que João, então, na prisão, fica com essas questões, És tu ou devemos esperar o outro? Ou outro, em outros tempos. Jesus novamente, diz que
Começa a falar às multidões, agora para que João se restabeleça em sua força. Daí vem os elogios que Jesus faz a João Batista, né? O que as pessoas foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. O que fostes ver? O que nós enxergamos em João Batista? É ele o Messias? Não, ele mesmo disse que não. Mas as pessoas que se dirigiam a ele iam com o coração, com uma vontade de se arrepender. E quando isso acontecia, João: prepare os caminhos do Senhor, se converta, eu batizo com água. E João aponta o Cristo, que batizará com o Espírito Santo. Água e o Espírito, fogo também aparece nessa situação. Aquele que é capaz de purificar plenamente a cada um de nós. Então hoje, neste terceiro domingo da alegria, Gaudete, do Advento que estamos vivendo, domingo da alegria, a alegria se reporta para aquele que nascerá e fará e faz todas as obras, todas as curas necessárias na nossa vida, que é Jesus. Celebrar o Natal é fazer memória deste grande acontecimento, que Jesus veio até nós. E para que ele veio? Para que o Messias veio? Ele mesmo disse: para nos levar definitivamente ao Pai. Mas antes de levar ao Pai, ele nos cura, ele nos evangeliza, ele nos abre os olhos, a cegueira espiritual, e se preciso for, como foi, física, nos faz ouvir. Quando nós somos batizados, se fala éfeta, se toca o ouvido, os lábios, para que se escute, para que se proclame justamente aquele que João Batista apontou: Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio a este mundo. Então, vamos pensar, será que nós, em alguma situação, estamos ainda aprisionados para não enxergar, estamos impedidos de ver se Jesus é realmente Jesus, aquele que veio? Será que alguma coisa, alguma situação de vida ainda é superior ao próprio Jesus que está no meio de nós? Este é um outro contexto que nós temos que observar na nossa vida. Será que estamos presos não como João, não estamos presos como João, fisicamente, numa cela, numa cadeia, mas o que nos prende de entender que Jesus está no meio de nós e ressuscitado? Essa é a proposta do Evangelho de hoje, Saber aproveitar a plena liberdade que Cristo nos deu para confirmá-lo como um único Senhor, capaz de curar tudo aquilo que é necessário, ainda para entendermos que o reino que Ele trouxe é o reino que nós devemos buscar e nos preparar para a vida eterna. Então, pensemos muito neste domingo, sobre como está a caminhada tão próxima, neste início de ano novo litúrgico, Já se passaram 3 semanas, e essas 3 semanas, com hoje, a partir de hoje, a proposta é muito firme, é se preparar, é estar vigilante o tempo todo, apontar a Jesus para as pessoas, evangelizar, e se evangeliza principalmente a partir do anúncio, mas também se evangeliza com a própria vida, as obras que você faz, aquilo que você se propõe a fazer, que aponte Jesus para alguém ou para um grupo que necessita, ou entre nós ou para as pessoas. Muito bem, e entender finalmente, o que Jesus diz no último versículo, depois de ter elogiado João Batista: nenhum é maior do que João Batista. No entanto, aquele que se faz menor no reino dos céus é maior do que ele. Será que nós somos um desse
menor, que Jesus está querendo falar que é maior que até João Batista, não é um simples jogo de palavras, não é? Jesus falou que João era o maior, então quem é o menor? Se eu sou menor, eu sou maior que João? Sim. Se você é menor, se faz menor, mas um menor convicto, com fé, no reino você será o maior, porque não oscilou, mesmo sendo menor, guardou a fé. Então o menor se tornará o maior no reino dos céus. Nosso Senhor é ali preciso nos seus ensinamentos, né? E mexe com a nossa situação, né? Mas a nossa lógica não é a lógica. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? Diz o Senhor. E aqui a gente entende. João maior, eu menor, eu vou ser maior do que o menor, maior. É isso. Basta ter firmeza e fé e não duvidar nunca do Messias apontado por João, o próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.